e eu estou gravando para o Espaço do Evangelho. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Eu vou começar contando uma história. 2 monges estavam em peregrinação e eles chegaram à margem de um rio e precisavam atravessá-lo. E lá eles encontraram uma jovem que também iria atravessar o rio, mas que estava com muito medo, porque a correnteza do rio estava muito forte. Um dos monges a pegou no colo e atravessou. O outro monge disse para ele: "Você não devia ter feito isso, você pecou. Nós não podemos tocar numa mulher." O monge ficou em silêncio, não disse nada. Depois de 2 horas deles andarem, o monge que carregou a moça no colo, disse: "Faz 2 horas que eu larguei essa moça lá na margem do rio. E você está a carregando até agora. Por quê?" Essa história vai nos ajudar na reflexão que faremos sobre a passagem evangélica de hoje, que diz: "Pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus." Está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, e foi dita por Paulo. Para entendermos melhor, vamos contextualizar esta carta. De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus. Pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Vamos refletir sobre o comportamento. O que é comportamento? O comportamento é a maneira pela qual um indivíduo se posiciona diante de uma informação recebida. O comportamento é a ação. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 4 da primeira parte, intitulado Automatismo e Herança, e foi psicografado por Chico Xavier, diz que todas as informações adquiridas ao longo de várias encarnações ficam registradas no nosso subconsciente. As nossas atitudes e os nossos comportamentos não são só da vida presente, elas vêm de vidas passadas. Elas ficam registradas no nosso subconsciente. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles não são só desse momento presente. Eles vêm de vidas passadas, ele vem de heranças de outras vidas, de herança de comportamento, de atitude, que nós tivemos em outras vidas. Sendo assim, nós estamos falando de reencarnação. E qual é o objetivo da reencarnação? A reencarnação tem como objetivo a nossa evolução espiritual. É a grande oportunidade que Deus nos dá para crescermos. Nós trazemos coisas boas e coisas ruins. E aí nós precisamos peneirar, separar as coisas boas das coisas ruins. E compreender que nós somos fracos, que nós temos fraqueza, porque nós erramos. Temos que começar a perceber que nós temos um comportamento ruim algumas vezes. E para que nós possamos entender esse comportamento ruim, nós precisamos fazer uma autoanálise, reconhecer as nossas imperfeições. Em Mateus, capítulo 15, versículos 18 e 19, Jesus faz um comentário dizendo que o que sai da boca do homem procede do coração, e isto que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem más intenções. E o que sai de dentro pode ser coisas ruins,
Porque as pessoas podem ter mau coração, podem ter pensamentos maus. Nós temos inveja, nós vemos o defeito do outro, mas muitas vezes esquecemos de olhar os nossos próprios defeitos. Nós fazemos falso testemunho, nós reclamamos, nós julgamos, mas nós precisamos perceber que isso pode ser modificado. Só depende de nós. Depende da nossa vontade. Ninguém erra sabendo. Só se erra por ignorância, por falta de conhecimento. Jesus ainda fala em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Para que não tenhamos atitudes erradas, comportamentos inadequados, temos que buscar a nossa evolução espiritual, a nossa transformação espiritual. E é muito necessário que façamos isso. Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Entre os Dois Mundos, psicografado por Divaldo Franco, diz assim: trabalhar atentamente, buscar iluminar-se interiormente, desenvolver os sentimentos de amor e de caridade no coração, tornando a mente clara para pensar com retidão, e a existência dedicada à ação constitui pauta de deveres a que todos nós devemos afeiçoar enquanto nos encontramos no campo de batalha. E enquanto nós estamos no campo de batalha, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos esforçar para a nossa transformação. E que campo de batalha é esse? É essa reencarnação. É esse momento, aqui e agora, que nós estamos aqui, reencarnados. É esse tempo presente, é o aqui, é o agora. Nós não devemos ficar remoendo os nossos erros do passado, se martirizando com isso, mas nós devemos fincar os nossos pés no presente, para que o nosso futuro seja melhor. Agora, vamos voltar à história dos monges. Como é que será que estava aquele monge que ficou criticando o monge que fez a caridade? Ele reclamou durante 2 horas. E o monge que fez a caridade se manteve em silêncio, não disse nada. Depois de 2 horas, ele disse: faz 2 horas que eu deixei a moça lá na margem do rio e você está carregando até agora. A maldade estava dentro do coração daquele monge. Mas nós podemos pensar, ele é um monge. Não importa que seja um monge, que seja um palestrante espírita, porque nós todos somos espíritos. Antes de ser monge, antes de ser palestrante espírita, antes de ser professor, engenheiro, médico, seja o que for, nós somos espíritos, espíritos em evolução. Portanto, nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos vigiar, nós temos que orar, nós temos que reformular o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso modo de viver. O monge que criticou, ele teve um comportamento muito ruim. O monge que fez a caridade, ao atravessar a menina, ficou quieto, silenciou, só ouviu, deixando o outro falar. E por fim, depois de 2 horas, ele perguntou: por que aquilo estava o incomodando tudo? A maldade estava dentro dele. Então, vamos nos tornar um homem novo, que possamos seguir esse caminho de luz, esse caminho de amor. Esse é o momento de aprender, porque todo o aprendizado que temos nessa encarnação será o facilitador do amanhã.
A nossa atitude, o nosso comportamento dependem muito do comportamento moral, do nosso comportamento moral. E o comportamento moral só é modificado quando nós temos a vontade real de nos modificarmos, de nos transformarmos. Ainda deixando uma mensagem que está no livro psicografado por Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, ditada por Emmanuel no capítulo 90, que ele diz: aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Graças a Deus, até uma próxima vez.